Pela liderança do Solidariedade do Estado de Sergipe, o deputado Agostinho Ribeiro. Vossa Excelência dispõe de até 4 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ocupo a tribuna nesta tarde, primeiro para registrar que esta semana o Parlamento, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional retoma as suas atividades após o período de recesso. E registro que esta Casa discutiu durante o ano de 2019 temas importantíssimos para o país. E aprovamos aqui a reforma da Previdência e tantos outros temas relevantes para o povo brasileiro e para a nossa economia, por exemplo. Sob a liderança do presidente Rodrigo Maia, o protagonismo dos deputados e deputadas fez com que esta Casa tivesse uma presença forte em toda a mídia nacional, discutindo temas relevantes para o povo brasileiro e retomando a credibilidade do Parlamento. E aí o que me chama a atenção, que no dia 3, agora no dia 3 de fevereiro já de 2020, um artigo na Folha de São Paulo, do analista político do Banco Central, Celso Rocha de Barros, em que diz que o Brasil está sendo salvo pelas qualidades de deputados e senadores. E isto é verdade. O Parlamento tem se posicionado nessa legislatura com muito mais protagonismo, discutindo temas relevantes, e agora em 2020 temos a reforma tributária, a reforma administrativa e a agenda social, que vai tratar do Bolsa Família. Discutimos também no ano passado a questão do saneamento básico, e alguns trechos me chamou a atenção, e eu faço questão de registrar aqui nessa tribuna. E o que nós estamos vivenciando hoje, senhor presidente? Alguns bolsonaristas, podemos dizer assim, eu posso falar isso porque votei e apoiei o presidente Jair Bolsonaro, lá no meu Nordeste, fui um dos poucos que apoiei o presidente Jair Bolsonaro. Nós vemos e acompanhamos e estamos vendo todos os dias funcionários do governo, pessoas que se dizem militantes digitais do governo Jair Bolsonaro, agredindo o Parlamento, desconstruindo essa relação que está existindo entre o Executivo e o Legislativo e que deve existir. E isso me chama a atenção, e aqui eu deixo o meu repúdio a esse posicionamento de alguns funcionários do governo, algumas pessoas próximas ao presidente Bolsonaro. Por isso, eu fiz questão de ocupar a tribuna, presidente, para mostrar a importância que é mantermos a institucionalidade. O Brasil precisa avançar, a gente precisa ajudar na geração de empregos. E diz Celso Rocha de Barros em seu artigo, na Folha de São Paulo, que desde a posse de Jair Bolsonaro, como presidente da República do Brasil, somos um país que tem tudo para dar errado, mas está sendo salvo pelas qualidades de seus deputados e senadores. Por essa, realmente, ninguém esperava. A reforma do saneamento, por exemplo, foi proposta do senador Tasso Gereissati e dos deputados Tabata Amaral, Felipe Rigoni, que propuseram a reorganização dos programas de combate à pobreza. Outro ponto que eu destaco é que durante o recesso do Parlamento, do Poder Legislativo, o governo, com os seus funcionários, produziram alguns problemas para a nação. Então, a coisa foi tão grave que os presidentes da Câmara e do Senado tiveram que interromper os seus recessos, o seu período de recesso, para intervir. Davi Alcolumbre, que é judeu, foi importante para acelerar a demissão do papagaio de Goebbels. Rodrigo Maia deu declarações fortes contra os ministros da Educação. Concluído, deputado. Contra o ministro da Educação e do Meio Ambiente. As conclusões do experimento recesso parlamentar de 2019-2020 são, portanto, claras. Quem está tocando o Brasil é o Parlamento brasileiro, é o Poder Legislativo, e impedindo que políticas importantes, políticas públicas importantes, não sejam implantadas e que o Brasil desmorone. Oi. Por isso, presidente, nós sabemos, se o arranjo é estável, ninguém votou na conversão do sistema em parlamentarismo. E o presidente ainda tem bastante legitimidade e poder, inclusive, para atrapalhar. E eu sei que o presidente Bolsonaro jamais
atrapalhará o desenvolvimento do Brasil. E essa guerra de alguns bolsonaristas contra as instituições continua. Na semana passada, presidente, só para concluir, o presidente Rodrigo Maia, mais uma vez, foi vítima de agressões desnecessárias. Concluir, nobre deputado. Mais 30 segundos para concluir. De alguns que se dizem bolsonaristas. E eu posso falar com autoridade, porque fui eleitor do presidente Bolsonaro. E estou aqui ajudando a ele governar esse país. E não se pode contar que o Congresso continuará trabalhando sob o ataque de alguns bolsonaristas, para que o bolsonarismo se reeleja. Essa ponderação se torna mais relevante quando novas eleições se aproximam. E nós estamos aqui apoiando reformas no Congresso, essas reformas produzirão benefícios, e esses benefícios serão revertidos em votos para o presidente Bolsonaro. E foi criado, segundo o analista político, um maiamentarismo. É o sistema mais próximo que conseguimos produzir do governo de centro-direita, que deveria ter sucedido a ex-presidenta Dilma Rousseff, quando seu mandato acabasse em 2000. Obrigado, nobre deputado, pelo seu pronunciamento. Eu